Olá, o programa Conexão está no ar e a partir de agora você vai saber dos principais assuntos que rolam no Congresso Nacional. As decisões de Brasília mudam nosso dia a dia. O Tribunal Superior Eleitoral firmou parceria com o Ministério da Defesa para auxílio das Forças Armadas nas eleições 2014. O acordo prevê a participação da Marinha, Exército e Aeronáutica no apoio logístico à Justiça Eleitoral e na garantia da ordem em municípios onde houver riscos de conflitos em razão do pleito de outubro. O acordo prevê a participação das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica nas eleições deste ano de duas formas: para apoio logístico à Justiça Eleitoral e para garantir a lei e a ordem em municípios onde houver o risco de conflitos em razão do pleito de outubro. Nas eleições gerais de 2010, a Força Federal foi solicitada para 257 municípios de 12 estados para garantir a segurança durante a votação e apuração dos votos. As tropas também foram requisitadas para auxiliar a Justiça Eleitoral em 128 localidades de difícil acesso em 11 unidades da Federação. As Forças Armadas apoiam com o transporte de pessoas, materiais e equipamentos de votação a essas localidades. São lugares, por exemplo, onde a urna só pode chegar se for de barco ou avião, e em alguns são necessários os dois meios de transporte. Para as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral firmou parceria com o Ministério da Defesa. O acordo foi assinado pelo ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, e pelo ministro da Defesa, Celso Amorim. É um motivo de grande satisfação poder realmente demonstrar na prática esse valor que tem as Forças Armadas para o exercício da democracia no nosso país. Eu acho que esse é um fato muito importante. Nós temos evoluído muito no sentido dessa integração entre as Forças Armadas e a sociedade brasileira. Para este ano, as tropas já foram solicitadas ao TSE para 63 localidades de difícil acesso em 5 estados: Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Para garantir a segurança, ainda não houve nenhum pedido. As solicitações são feitas aos TREs pelos juízes eleitorais. O Tribunal Regional, então, encaminha o pedido ao TSE. Se os ministros verificarem a necessidade das Forças Armadas, a Corte pede o apoio ao Ministério da Defesa. Temos resoluções que tratam deste tipo de necessidade, em que são ouvidos os governadores de estado previamente, exatamente para que o governo do estado faça, então, a manifestação no sentido de não ter condições de garantir, ou seja, não há uma intervenção, não há uma iniciativa nem da Justiça Eleitoral, nem do Ministério da Defesa ou das Forças, no sentido de ir lá exercer uma atividade sem ser demandado. Então, há um regramento sobre isso. Os governadores de estado são ouvidos. Desde 1994, a Justiça Eleitoral conta com o auxílio das Forças Armadas durante as eleições. Você sabe qual a média de idade dos candidatos que solicitaram registros para disputar as eleições deste ano? A variação é grande. Tem gente com 18 anos e tem pessoas com mais de 90 anos. Os dados são do Sistema de Divulgação de Candidaturas, o Divulga Cand 2014, do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe. Você sabia que a Constituição Federal determina a idade mínima para que alguém assuma algum cargo eletivo no Brasil? Pois tem. E qual é a idade para ser presidente, vice ou senador? Não sei, mas eu imagino que seja maioridade, mas eu não sei. Eu acho que deveria ser no mínimo uns 29, 30 anos. Eu acho que é 18 anos. E para governador ou vice? Faixa etária assim de 34 anos, 40 anos. 30. A idade é um dos requisitos para ser candidato a algum cargo eletivo no Brasil. A Constituição Federal não determina o limite, mas exige a idade mínima. Para os cargos de presidente e vice-presidente da República e senador, só podem os que tiverem pelo menos 35 anos. 30 é a idade mínima para ser um governador ou vice. Com 21 anos, o cidadão já pode disputar uma vaga de deputado federal, estadual ou distrital. A idade é a mesma para prefeito e vice-prefeito. Para ser um vereador, a idade mínima é 18 anos.
Segundo dados do Divulga Cand, do Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos candidatos que vão disputar as eleições de 2014 tem entre 45 e 49 anos. Isso significa que 17,04% dos mais de 25 mil candidatos fazem parte dessa faixa etária. Em seguida, aparecem os candidatos que têm de 50 a 54 anos. 22 candidatos estão na menor faixa etária, de 18 a 19 anos, e 3 na maior, com mais de 90 anos. E vamos ver agora no Divulga Cand a idade por cargo. Para o de presidente da República, a maioria dos candidatos está na faixa etária de 55 a 59 anos. Já para o cargo de governador, a maioria tem entre 50 e 54 anos. Para senador, a faixa etária da maior parte é de 45 a 49 anos. 50 a 54 anos. Esta é a faixa de idade da maioria dos candidatos à Câmara dos Deputados. A maioria dos candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado distrital tem de 45 a 49 anos. Essa também foi a faixa etária com o maior número de candidatos nas eleições de 2010. A idade dos candidatos pode ser consultada no Sistema de Divulgação de Candidaturas, o Divulga Cand 2014, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Nem a metade das prefeituras do país conseguiu cumprir a meta estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que pretende acabar com os lixões. Veja na reportagem de Karine Baluso por que é tão importante que os poderes públicos das cidades se empenhem para resolver essa questão. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 2.202 se adequaram à determinação da Lei de Resíduos Sólidos, aprovada pelo Congresso há 4 anos. Substituir os depósitos de lixo a céu aberto por aterros sanitários até o último dia 2 de agosto. Com isso, 60% dos rejeitos produzidos no país têm destinação correta. As cidades que não cumprirem a meta estão sujeitas a multas por crime ambiental, que variam de 5 mil a 5 milhões de reais. A ministra do Meio Ambiente afirmou que o Poder Executivo não vai estender o prazo do fim dos lixões determinado por lei. Eu acho que é importante que as pessoas considerem, tenham esse entendimento e uma visão crítica que nós queremos a questão de resíduos sólidos no Brasil efetivamente resolvidas. E entendemos que não é prorrogando, empurrando com a barriga que a gente vai ter isso. De acordo com a ministra, o governo federal disponibilizou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais desde 2010 para serem investidos na política de resíduos sólidos. Em alguns casos, as prefeituras não tiveram acesso aos recursos porque não apresentaram um plano estratégico. Em outros, a liberação foi suspensa por causa da má aplicação do dinheiro. Se trata de entender os problemas que não levaram a todos os municípios à consecução do objetivo da lei e pactuar no Congresso Nacional um caminho. E o governo é um dos atores nesse diálogo. A Confederação Nacional dos Municípios explica que as maiores dificuldades das prefeituras são a falta de qualificação dos gestores e o custo da implantação, que pelas contas da CNM deve chegar a 70 bilhões de reais. O prefeito vai ser punido porque não conseguiu fazer, porque não tem recurso. Não adianta dizer que cabe ao município, é isso que eu falo. Pensa que Brasília fazendo uma lei, o Brasil vai poder fazer o restante. Mas a estimativa das empresas de limpeza pública é outra. Chegamos a um número bastante inferior a esse que tem sido divulgado. Nós tivemos justamente uma conta de que precisamos de 7 bilhões de reais para dar a destinação adequada aos resíduos sólidos e conseguir fazer a coleta da totalidade daqueles resíduos gerados. Isso daria 9 centavos por pessoa por dia durante um ano. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nem tão cedo o país vai acabar com os lixões. Ao ritmo dos 4 anos, 4 últimos anos, nós não encerraremos os lixões no Brasil de maneira universal ou próximo disso, nem em 10 anos. Apesar de o governo achar que não adianta dar mais tempo aos municípios que ainda não se regularizaram, aqui no Congresso, parlamentares querem prorrogar o prazo por mais 8 anos, por meio de emendas a algumas medidas provisórias. Já o Poder Executivo vai conversar com o Ministério Público para tentar resolver o impasse com os mais de 3 mil prefeitos. Uma reunião no dia 22 de agosto em Porto Alegre, em que nós vamos debater a Lei de Resíduos Sólidos, os seus desafios, não só o governo federal, mas as entidades dos prefeitos, o Ministério Público, os órgãos estaduais de meio ambiente e os órgãos municipais de meio ambiente.
A diferença entre os lixões e os aterros sanitários é que os lixões recebem os resíduos sólidos sem nenhum preparo do solo. O líquido desses resíduos penetram na terra, levando substâncias contaminantes para o solo e o lençol freático. Já os aterros sanitários são adequadamente preparados para receberem esses resíduos. A terra é coberta com argila e mantas de PVC, impossibilitando a contaminação do solo. A Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou ontem uma audiência pública que debateu o decreto presidencial que instituiu a Política Nacional de Participação Social. Duas propostas tramitam no Congresso para sustar a nova política, que, publicada no mês de maio, tem causado polêmica no Congresso. O decreto presidencial reforça a participação popular na administração pública federal. Ministérios, agências e demais órgãos governamentais terão que levar em conta as opiniões de conselhos compostos pela sociedade civil. Atualmente, esse decreto traz instâncias e mecanismos de participação que já existem há décadas no Brasil. Por exemplo, o Conselho de Saúde, que já é deliberativo, faz 20 anos que existe. Então, o que ele veio foi legitimar essas ações e nada de novo. O texto estabelece diversas instâncias para que os cidadãos ingressem no processo decisório. Conselho de Políticas Públicas, Comissão de Políticas Públicas, Conferência Nacional, Ouvidoria Pública Federal, Mesa de Diálogo, Fórum Interconselhos, Audiência Pública, Consulta Pública e Ambiente Virtual de Participação Social. Criação de política nacional, em princípio, é matéria de lei que nós chamamos de lei em sentido formal. O decreto é uma norma jurídica secundária, ele está abaixo da Constituição e abaixo da lei. A lei, no caso, é a lei que trata da organização da Presidência da República. Se o decreto se detivesse nisso, se ele apenas tratasse da organização e do funcionamento da Presidência da República e dos ministérios, não teria havido nenhum problema. 2 projetos de decreto legislativo tramitam no Congresso para sustar os efeitos da legislação que cria a Política Nacional de Participação Social. Um deles aguarda votação no plenário da Câmara. O outro está sob análise do Senado e é de autoria do senador Álvaro Dias. Enquanto nós não aprovarmos aqui um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto presidencial, ele está vigorando. E é um retrocesso. Não contribui para aprimorar o regime democrático. Esse é um decreto que é um absurdo. Ela quer tirar toda a autoridade do Congresso. O importante é dizer que ali não há nenhuma novidade, apenas houve uma sistematização de mecanismos de participação que já existem e que de nenhuma forma agridem a soberania, a autonomia e a independência do poder legislativo. 5 anos se passaram desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi modificado para tentar tornar a adoção mais rápida e dentro da legalidade. Mas será que o que ficou conhecido como a nova lei de adoção trouxe resultados? Vamos conhecer um pouco da realidade dos abrigos e das crianças que, por algum motivo, tiveram de ser afastadas dos pais e vivem na esperança de conseguir uma nova família. Olha só. Quem vê essas crianças brincando assim, não imagina a triste história de vida que os 3, com tão pouco tempo de vida, têm. Filhos de viciados em drogas, moraram na rua e pediam dinheiro para comer. Sofreram todo tipo de violência. Há 2 anos, foram trazidos para o abrigo, mas dificilmente serão adotados. Essa perspectiva negativa tem um porquê. Além de terem entre 7 e 9 anos, formam um grupo de 3 irmãos, que preferencialmente devem ser adotados juntos. A realidade desses 3 é muito parecida com a dos 5.500 brasileirinhos e brasileirinhas que vivem em abrigos como esse e que esperam ser adotados. Mais de 4.000 têm mais de 10 anos e pelo menos um irmão. Isso sem contar que cerca de 1.200 têm algum tipo de doença.
Por mais que nos últimos anos tenha aumentado o número de pretendentes a pais que não se importam com a cor ou o sexo da criança, o perfil de filho desejado ainda não bate com a realidade dos meninos e meninas que estão na fila de adoção. Nós hoje temos aproximadamente 5 mil crianças no cadastro para 30 mil pretendentes e não fecha essa matemática, o que não é razoável, porque a maioria das crianças que estão nos abrigos são crianças que têm irmãos, que têm doença, que são negras e na hora de escolher um filho para adoção, os pretendentes ainda tendem a repetir o mito biológico de que filho tem que ser igual ao pai, então tem que ser branco, tem que ter olho azul, tem que ser menina. Esse tipo de criança não tem nos abrigos. O que tem nos abrigos são crianças que sofreram maus tratos, abuso ou abandono e que sonham em ter uma família e carinho. Para isso, precisam que a família de sangue seja destituída para que fiquem disponíveis para adoção. Há 5 anos, a lei determina que esse processo tem um prazo para acontecer, mas na prática não é isso que vem ocorrendo. Nunca se sabe quanto tempo a criança vai ficar esperando no abrigo um desfecho para a sua história. No máximo 2 anos, mas não está sendo respeitado. E de 6 em 6 meses que seja revista a situação da criança, né, para que ela encontre a sua família. O abrigo tem que ser passageiro, né, e não definitivo, como acontece em muitos casos. Foi o que aconteceu com Érica. Ela foi para um abrigo de Brasília quando tinha apenas 2 meses de idade. Só saiu de lá com 18 anos. Durante todo esse tempo, viu as crianças ao seu redor serem adotadas. Teve esperança de ser também. Mas isso nunca aconteceu. Foi abusada sexualmente, agredida fisicamente pela mãe biológica nas raras vezes que era obrigada a vê-la, ignorada por profissionais do abrigo, forçada na prática a não se envolver sentimentalmente com eles. Apesar da revolta, foi um baque quando ela foi obrigada a deixar o abrigo por causa da idade. Foi difícil, né? Porque eu morei minha vida toda lá. Mas é como eu te falei, o medo, né? A gente tem medo de não dar conta. Eu tenho vários amigos que saíram de qualquer forma e assim, pra eu te falar hoje, a maioria ou tá preso ou tá na vida do crime. Ou grávidas, solteiras, com pai, sem pai. Mesmo com a falta de orientação, ela teve que seguir adiante. Encontrou apoio emocional num projeto social. Com isso, vem conseguindo dar os primeiros passos sozinha. Arranjou um emprego, divide apartamento com uma amiga e cultiva a esperança. O meu maior sonho é construir uma família. Então, no caso, assim, eu quero casar assim, quero ter filhos e quero criar junto, porque assim, eu também não tive pai. Então, assim, daqui pra frente eu quero dar uma história diferente pros meus filhos, não a história que eu tive. A Zona Franca de Manaus, criada em 1967, é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro para viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental e promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao país. A região é composta pelo Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá. E para manter esse plano, foi promulgada ontem pelo Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição que prorroga o funcionamento da Zona Franca de Manaus até 2073. O texto foi aprovado pelo plenário do Senado e antes passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Dê só uma olhada. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 para incentivar o desenvolvimento do Amazonas. As empresas que ali se instalam recebem isenção de impostos. A Constituição de 88 fixou em 25 anos o funcionamento do polo econômico. No ano passado, houve prorrogação por 10 anos. A proposta aprovada pelos senadores prorroga os benefícios fiscais por 50 anos,
ou seja, até 2073. O objetivo é dar mais segurança aos investidores. O Polo Industrial de Manaus reúne cerca de 600 empresas de alta tecnologia nos segmentos eletrônico, de informática, de produção de veículos de duas rodas, por exemplo. Essas empresas geraram em 2013 cerca de 113 mil empregos diretos. A Zona Franca de Manaus, portanto, cumpriu seu papel, é importante hoje para o Amazonas e para o Brasil. A prorrogação recebeu o apoio de senadores de todas as regiões do país. Muitos destacaram o papel da Zona Franca de Manaus na preservação da floresta amazônica. Eu sou um senador por São Paulo, mas senador por São Paulo é senador pelo Brasil também. São Paulo só vai bem quando o Brasil vai bem. E a Zona Franca é um instrumento de desenvolvimento para o nosso país. Não fosse esse polo industrial, não fosse a Zona Franca de Manaus, esses trabalhadores, essas famílias, enfim, a sociedade teria que buscar como fonte de vida a floresta amazônica. Portanto, a Zona Franca de Manaus representa uma estratégia, representa uma ferramenta de preservação da nossa biodiversidade. Cientificamente está comprovado que a floresta amazônica desempenha um papel importante na captura de gases de efeito estufa. Então eu quero aqui dizer da alegria, presidente, que nós temos, o Amazonas, principalmente o Brasil, uma alegria que chega a ser uma emoção que sai lá do fundo do coração. Porque a nossa vida, os nossos empregos, tudo depende da Zona Franca de Manaus. O Brasil subiu uma posição no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O país ocupa hoje a posição de 79 de 187 países pesquisados. O IDH leva em conta a renda, a escolaridade e a saúde da população. O Brasil subiu uma posição no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. 187 países foram analisados nas áreas de saúde, educação e renda. O índice mede a qualidade de vida da população. O Brasil passou da posição 80 para a de 79. Na América Latina e Caribe, apenas 5 países melhoraram a posição: Brasil, Chile, Panamá, Suriname e Uruguai. O Brasil foi citado pelas Nações Unidas por sustentar a melhora dos índices de qualidade de vida nas últimas décadas. Entre 1980 e 2013, a renda per capita passou de $9 mil para mais de 14 mil. A expectativa de vida também subiu. Em 1980, a média de vida do brasileiro era de 62 anos. Hoje está em quase 74 anos. Outro ponto importante é o aumento de tempo das crianças na escola. Há 30 anos era de 10 anos, hoje é de 15 anos. Mas a ONU alerta que, apesar dos avanços, a desigualdade de renda ainda é um desafio. O Brasil melhorou muito, mas tem muito a melhorar, né? Então, tanto na dimensão da saúde, a gente tem desafios pela frente, a nossa expectativa de anos de vida pode ser melhor do que né? A gente tem espaço para crescer nessa área. Na dimensão da educação também, a gente também tem muito espaço para crescer, a gente pode melhorar muito a nossa expectativa de anos de estudo, a média de anos de escolaridade e na renda também. Então, assim, em todas as dimensões é possível melhorar ainda. Outro problema apontado pelo relatório da ONU é a baixa participação das mulheres na política. Para os pesquisadores, a maior presença feminina em cargos políticos, especialmente no legislativo, poderia melhorar a vida da população mais pobre. A participação nos cargos eletivos, prefeitos, governadores, vereadores, legisladores, é menor do que gostaríamos que fosse e do que é em outros países. Uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado serviu para debater o financiamento da mídia pública brasileira, como as TVs e rádios comunitárias, por exemplo. E boa parte dos participantes reconheceu que as emissoras de rádio e TV públicas não podem depender exclusivamente de recursos do orçamento da União para sobreviver. Dê só uma olhada.
Desde 2008, uma lei federal instituiu a contribuição para o fomento da radiodifusão pública. Essa contribuição deve ser feita uma vez por ano por empresas como as operadoras de telefonia celular e de TV a cabo, por exemplo. O dinheiro, de acordo com a lei, deve ser usado para a melhoria dos serviços de radiodifusão pública e para ampliar o alcance das emissoras públicas de rádio e TV no Brasil. Mas as empresas de telefonia celular alegam que a cobrança é inconstitucional e entraram na Justiça em 2009 questionando a legalidade da contribuição. Só em março deste ano veio a decisão final. A Justiça Federal considerou a cobrança legal. Agora, a expectativa é que, com os recursos disponíveis, 75% irão para a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, 22,5% para as demais emissoras públicas, como TVs e rádios comunitárias, educativas e universitárias, e 2,5% para a Agência Nacional de Telecomunicações. Durante a audiência pública, Eduardo Castro, diretor-geral da EBC, lembrou que o dinheiro que será destinado às demais emissoras públicas ainda depende de uma regulamentação. Essa discussão está no âmbito do governo federal, está na Casa Civil. Eu acredito que deva acontecer uma execução de um decreto, a exoneração de um decreto deve acontecer logo, para que os outros meios da comunicação pública, os outros veículos de comunicação pública também tenham acesso a esses recursos. Foi a deputada Luísa Erundina quem pediu a realização da audiência pública. Ela tem especial preocupação com a destinação do dinheiro da contribuição para o fomento da radiodifusão pública. A parlamentar defende que, neste momento, parte do dinheiro seja empregada de forma bem específica. Há necessidade de bancar a construção do operador de rede, operador nacional de rede, que seria um mecanismo para você articular, integrar as várias emissoras e, com isso, garantir uma infraestrutura e uma rentabilidade, uma competitividade das emissoras do campo público. Sem isso, dificilmente nós conseguiremos cumprir aquilo que está na Constituição, que é a complementariedade dos dois segmentos, segmento público, estatal e privado. Os participantes da audiência pública afirmaram que é necessário um reforço expressivo no financiamento das emissoras públicas de rádio e TV e defenderam a diversificação das fontes de financiamento, como explica Rodrigo Barreto Lucena, presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, Astral. É preciso discutir formas alternativas, inteligentes, quebrar alguns preconceitos com relação aos apoios culturais, às formas de patrocínio, talvez pensar que na ponta, no município, para algumas, talvez para algumas emissoras comunitárias, que se possa abrir outras alternativas para elas poderem se financiar, trabalhar junto com os pequenos empresários, com os pequenos comerciantes, para dar oportunidade para que eles também tenham visibilidade local. Enfim, tem uma série de discussões que precisam ser feitas e que não estão acabadas. Opinião semelhante tem Orlando Guilhom, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Eu defendi ali que é preciso ter outras fontes de financiamento. A própria contribuição para o fomento da radiodifusão pública, ela pode ser, vamos dizer assim, eu não gosto do termo, mas engordada, né? O próprio deputado Jorge Bittar sugeriu isso. O deputado Jorge Bittar, do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei que, se for aprovado, vai assegurar mais dinheiro para as emissoras públicas de rádio e TV. O parlamentar explica de que forma. Destina 30% de todas as verbas públicas de publicidade, seja do governo federal, seja dos governos estaduais e municipais, à chamada mídia alternativa. Quer dizer, os blogs e os pequenos sites da internet, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, TVs educativas no país, é com essa finalidade da gente democratizar as comunicações e dar sustentabilidade econômica a esses veículos. A mídia pública nada mais faz que cumprir uma garantia constitucional para você, pois a Constituição Federal manda ao poder público obedecer a alguns princípios fundamentais. Entre eles está a publicidade. E nós, da TV Câmara, damos publicidade aos atos dos nossos representantes. Transparência e cumprimento da democracia é a razão do nosso trabalho. E termina aqui mais um Conexão. Tudo o que rola no Legislativo Federal e que é do seu interesse, passa por aqui. Uma ótima noite para você.